Então, presta atenção. Anos atrás eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, dizendo que os partidos e movimentos de esquerda tinham conquistado o monopólio absoluto da política no Brasil. Só eles podem fazer política. Por quê? Os demais partidos que ainda subsistem, eles só entram em atuação na época das eleições. Quer dizer, eles têm alguns eleitores, mas eles não têm militância. Né? Eles não têm gente para botar na rua, para fazer pressão, você está entendendo? Para gritar, tá certo? Para fazer exigências, reivindicações, não tem ninguém. Quer dizer, quantos militantes tem o PSDB? Zero. Quantos militantes tem o Demo? Zero. Tá certo? Tem um cabo eleitoral, quer dizer, o pessoal que serve para, né, espalhar santinho, para mandar votar no candidato fulano de tal. Mas, pergunto eu, quantas organizações mobilizaram gente para ir lá na Assembleia Legislativa defender o promotor, que estava tentando cumprir a lei? Ninguém. Zero, 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 zero. Ora, ao mesmo tempo, eu recebo aqui uma notícia escrita até por um amigo meu, um sujeito ilustre, que eu gosto muito, que é o Bruno Garchagen, contando desse encontro que houve no Rio Grande entre várias organizações liberais, né? O Ordem Livre, o Instituto de Estudos Empresariais, o Instituto Milênio, o próprio Farol da Democracia participou, etc, etc. E dizendo, uma nota até animadora, dizendo, não, o pessoal agora está consciente de que tem que haver alguma reação, tem que começar a se organizar, etc, tem que começar a colaborar, né? Então, note bem, que tipo de atuação esse pessoal vai ter? Vai ter atuação apenas na esfera cultural e, no máximo, eleitoral. Se quiser juntar militantes, de quanto tempo você acha que leva para você formar militantes capazes de fazer uma passeata? Hã? Você precisa meses para preparar uma pessoa para isso. Você precisa de gente qualificada. Quer dizer, militância treinada, militância habilitada, vamos dizer, a agir coordenadamente, não é uma coisa que se produz do dia para a noite. Tá certo? E isso custa dinheiro. Todas as organizações conservadoras liberais somadas, tá certo? Não tem o orçamento de um vereador do PT. Um vereador do PT tem mais dinheiro do que todas essas organizações juntas. Tá certo? Então, agora, eu me lembro que 15 anos atrás, eu já dizia para essa gente, vocês têm que começar a organizar a militância. Uma vez eu dei um exemplo do que precisava fazer, porque o Demo, que então era o PFL, reuniu uma molecada lá no Rio Grande do Sul, que eles estavam afins, vamos dizer, de militar, de fazer a gente ser militantes mesmo, né? E reunir aquela molecada num estádio, e estava lá o Bornhausen fazendo um discurso chato pra caramba, entendendo, para os caras, uma espécie de conferência acadêmica. E eu, que não sou político e jamais serei, olha, esse pessoal não entende nada de política. A molecada vem aqui, eles querem um comício, eles não querem essa chatice. Né? Então eu falei, eu vou mostrar aqui para você como é que se faz. Né? Daí eu comecei a dar slogans para a molecada gritar. Né? E a molecada gritava. No fim, estavam todos entusiasmados. Mas eu fiz aquilo só por amostra. Claro que não deu nada depois, porque o trabalho não prosseguiu. Né? Agora, ali havia uma semente de uma militância. Tá certo? Mas essa altura, a semente já morreu, já acabou. Não tem mais nada. Tá, né? Então, nesta altura, né, 500 organizações se reúnem para pressionar e tapar a boca de 500 organizações contra um sujeito sozinho. E do lado dos liberais e conservadores, eles ficam o quê? Tem uns que ficam em casa rezando, eu sei. Tem uns, né? Eles já estão muito ocupados, estão combatendo espiritualmente o comunismo. Né? Outros, né, de vez em quando, fazem uma conferência, publicam um artiguinho. Eu digo, nenhum deles, nenhuma dessas organizações tem audiência que tem este programa. Este programa aqui, no qual, o orçamento zero, esse programa com orçamento zero atinge muito mais gente do que todas essas organizações somadas. Tá certo? E tem uma diferença. Eles não sabem fazer as coisas e eu sei. Eu estudei o assunto e eu sei como é que se faz. Eles simplesmente não sabem. O que eles sabem é tratar de assuntos acadêmicos, sobretudo, formular modelos de sociedade. De tudo que eu ouvi desses liberais,
80% é como a sociedade deveria ser assim, assado e tal. Quer dizer, então pensa numa sociedade ideal, uma coisa hipotética. Por exemplo, esse pessoal que diz que é libertarian, que diz, não, tem que privatizar tudo e tal. Bom, isso é uma ideia que você tem, tá certo? Mas, concretamente, agora, na situação real que está que está em volta de você, o que você vai fazer? Nada, vai fazer nada, vai ficar sonhando com o seu modelo de sociedade ideal. Então, eu escrevi já há muitos anos que a esquerda havia chegado a obter um monopólio da mobilização popular e, portanto, o monopólio da política. Tá certo? E essa turma, vamos dizer, que se diz de direita, ainda está pensando em se unir. Mais de 10 anos atrás, eu lembro que eu estava falando no Fórum da Liberdade, lá no Rio Grande do Sul, e naquela época, como eu estava trabalhando no livro O Exército na História do Brasil, que era um livro da Biblioteca do Exército, eu estava muito em contato com o milico, conhecia muito o milico, sabia o que eles sentiam, conhecia os sentimentos deles. E tinha, naturalmente, a maior apreciação por essa gente, porque foi só entre os militares que eu vi realmente algum patriotismo no Brasil. E, por outro lado, havia uma outra iniciativa positiva, que era o Fórum da Liberdade, que era a reunião anual dos liberais lá no Rio Grande do Sul. E eu pensando aqui, é absolutamente necessário que haja um contato, que haja uma aproximação, que haja uma aliança entre os liberais e os militares. E estou eu lá pensando nisso quando aparece o Dr. Og Leme, presidente do Instituto Liberal, e na frente de 2.000 pessoas no Fórum da Liberdade, diz, por que o Brasil precisa de forças armadas? Temos que fechar essa porcaria. Olha, naquela altura eu disse aquela famosa frase, fudeu. Acabou. Acabou. Isto vai quase 10 anos atrás, gente. Agora os caras se reúnem e eles precisam se articular. Né? Bom, primeiro, a maior parte das pessoas que se diz liberal, eles são diretamente responsáveis por essa situação criada. Por quê? Porque a maior parte deles são pessoas que só se preocupam com uma coisa, que é a liberdade de mercado. Eles só lutam no fronte econômico. No mais, eles são favoráveis a todo o programa cultural e moral da esquerda. Aborto, casamento gay, etc, etc. Aprovam tudo isso. Porque o Estado não deve interferir. Se o Estado não deve interferir, então, se os gays querem casamento, eles devem ter casamento. Se a pessoa quer fazer aborto, deve poder fazer aborto. Quer dizer, eles levam o princípio, vamos dizer, da liberdade individual a um ponto em que esse princípio se torna o inverso de si mesmo. Note bem, porque a liberdade, ela de fato não é, ela não pode ser um princípio. Princípio é uma norma geral que pode ser aplicada indefinidamente sem levar a contradições. Tá certo? Por exemplo, você pegar as regras da aritmética elementar, são princípios, todas elas. Você pode aplicar indefinidamente com as regras da geometria. Nunca vai chegar a contradições. Você vai deduzindo, chegando às aplicações mais remotas e particularizadas, nunca vai haver uma contradição. Agora, existem outras coisas que parecem princípios, mas são apenas normas gerais pragmáticas. Né? Como, por exemplo, o da liberdade individual. Esses princípios, pseudo-princípios, eles não podem ser aplicados indefinidamente, porque quando passam um certo ponto, eles se contradizem. Eles viram o contrário do que eram. Tá certo? Porque são princípios de aplicação relativa. Quando as pessoas dizem a liberdade de um termina onde começa a do outro, basta, todo mundo está consciente disso e todo mundo repete isso ad infinitum. Basta isso para você entender que a liberdade não é um princípio, mas uma norma pragmática de aplicação limitada. A liberdade é limitada por sua própria natureza.